Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom estar aqui novamente, estudando um pouquinho, falando do Evangelho de Jesus. Agradecendo mais uma vez a vida, agradecendo a oportunidade em já conhecer o Evangelho de Jesus, em já conhecer a doutrina espírita, a oportunidade em conhecer, em ter, em fazer muitos amigos e a oportunidade de aprender cada dia mais, pelo menos um pouquinho, e colocar em prática aquilo que Jesus nos recomendou na sua passagem. Que Deus assim abençoe cada lar, cada irmão do caminho, encarnado, desencarnado, em todos os momentos, em todas as situações, nos momentos de alegria, no momento das tristezas, e que seja Jesus, um mestre divino, um mestre educador, um médico de cada um dos espíritos encarnados e desencarnados. Que tenhamos nós essa confiança, essa certeza, que Ele não desampara nenhum de nós. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Então vamos lá. Que bom, né? Falar um pouquinho mais do Evangelho de Jesus. Vamos dar continuidade ao estudo da semana passada, iniciado por uma outra companheira do grupo, dessa comunidade espírita Caminheiros do Amor. É o capítulo 16. Vamos falar um pouquinho da avareza. O que nós entendemos por avareza? O que Jesus quis nos mostrar no momento que ele falou sobre a avareza com aquele irmão que o procurou para tratar de assuntos de partilhas, né? Partilhas do quê? Dos bens materiais. Então nós entendemos sempre, até dados momentos, a avareza, tratando apenas de bens materiais. Só que hoje nós vamos um pouquinho além. Além dos bens materiais, vamos entender a avareza no sentido que Jesus nos coloca, quer despertar em cada um de nós. Só que antes, como sempre, eu vou ler um trechinho de uma mensagem aqui pelo celular mesmo, porque é o meu outro livrinho, eu deixei na casa de uma amiga e não estou com ele hoje. Mas vamos falar sobre a avareza. É a mensagem, deixa eu achar aqui, do livro Vinha de Luz, acho que todos conhecem, né, da coleção, pelo Espírito de Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, é a lição 52, avareza. E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Isso está em Lucas. Fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. A avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez. As próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas. É mesmo, né? Imagina a água lá parada, o que vai acontecer?
Quem vive a cata de compensações, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de avaro infeliz. Toda a avareza, centralização doentia, preparando metas de sofrimento. Não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. Inúmeros homens, atacados pelo vírus da avareza, muito ganharam em fortuna, autoridade e inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da experiência, a perversão dos que mais amavam e o ódio dos que lhes eram vizinhos. Amontoaram vantagens para a própria perda, arruinaram-se, envenenando igualmente os que lhe partilharam as tarefas do mundo. Recordemos a palavra do Mestre Divino, gravando-a no espírito. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Esse último parágrafo aqui é muito interessante, né? A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo sempre aos desígnios do Supremo Senhor. Já é uma pitadinha para aquecer, né? Dar um nosso aquecimento aí. E lá no Evangelho, nesse capítulo 16, eu vou falar para vocês sobre o item 3, guardai-vos da avareza, e que também está lá em Lucas, no capítulo 12, tá? Tá no versículos 13 ao 21. Vou ler rapidinho e vamos, então, explanar um pouquinho mais. Então, lhe disse um homem da plebe. Antes de começar, vamos lembrar assim. Jesus, um mestre educador. Educador, não assim como nós aqui na Terra, né? Que aprendemos ou vamos ensinar um conceito novo e chegamos lá e despejamos o conteúdo naquele que nós desejamos ensinar. Jesus aproveitava os momentos, né? O momento material, o momento terra, o momento naquele contexto, respondendo, explicando as questões que eram levadas até ele pelas próprias pessoas que ali o procuravam. Ele respondia só de uma forma assim, muito mais abrangente no sentido moral, divino. Então, essa passagem, essa parábola da avareza, inclusive tem no livrinho Parábolas e Ensinos de Jesus, do Kair Bar Schutel, nós temos lá a parábola do avarento, que é muito interessante a gente ler para completar esse estudo do Evangelho, né? Então, quando alguém se aproximou de Jesus, né? Lá no meio daquela multidão, alguém se aproxima dele para perguntar como ele deveria agir numa situação. Aí Jesus, é claro, já aproveitou aquele momento. Olha que educador, né? Olha o educador com uma lição que vai perpetuar, que vai passar geração para geração, milênios. É tanto que hoje nós estamos aqui falando dessa lição e aprendendo ainda. Porque o ser avaro, aqui na lição do Evangelho, nessa passagem, ele vai responder sim, uma colocação material. Mas, vamos lá. Então lhe disse um homem da plebe: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo da herança. Eles falavam de uma herança, e herança é uma coisa que sempre dá algum conflito, né? Geralmente dá uns conflitinhos aí entre os herdeiros. Porém, Jesus
lhe respondeu: Homem, que me constituiu a mim juiz ou partidor sobre vós outros? Depois lhe disse: Guardai-vos e acautelai-vos de toda avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Sobre o que lhe propôs essa parábola, dizendo: O campo de um homem rico tinha dado abundantes frutos, e ele revolvia dentro de si esses pensamentos. Então, ali ele já entrou, né, com essa parábola, com essa historinha, uma história, né, de um homem que tinha uma grande soma de produtos, digamos assim, que ele conquistou com o cultivo, com o trabalho, e ele estava lá pensando, né? Vou guardar, vou descansar, vou ter assim um montante para ficar com muita tranquilidade, né? Então vamos ver. Então Jesus aproveitou esse momento dessa colocação, dessa pergunta desse outro irmão, e ele resolve lá as historinhas dele do grande educador divino. O campo de um homem rico tinha dado abundantes frutos, e ele revolvia dentro de si esses pensamentos, dizendo: Que farei que não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, derrubarei os meus celeiros e os farei maiores, e neles recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma minha, tu tens muitos bens em depósito para largos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus disse a este homem: Nécio, esta noite te virão demandar a tua alma, e as coisas que tu ajuntasses, para quem serão? Assim é o que entesoura para si, e não é rico para Deus. Então, nisso a gente associa aqui essa parte material, né? Eu vou angariar bens, eu vou trabalhar. Falar assim, eu vou armazenar isso para quando eu me aposentar, para eu viajar, para eu ter mais conforto. Não está errado. Não é que esteja errado. Mas a forma que eu faço isso, pensando só no eu, meu, não está ali coerente com as leis divinas. Enquanto eu guardo tudo isso pensando em usar, usufruir, num dado momento, nós pensamos o quê? Essa vida é aqui, é única. Só que a nossa vida, ela tem aqui na Terra um início e ela vai se findar. Nós não sabemos se todo aquele bem ali armazenado, vamos ter o uso. Será que nós conseguiremos ter essa certeza? Será que nós conseguimos ter essa certeza que vamos chegar em determinado momento da nossa vida, estamos lá, todos muito bem, sem nenhuma situação conflitante para a gente superar? Nós não temos essa certeza. A nossa vida, ela tem uma duração de tempo. E pensando nisso, então Jesus falou dessa parábola. Mas você, a sua alma, hoje deixará corpo físico. E aí, quem utilizará de tudo isso, das coisas materiais? Então, tudo que eu tenho, tá? Eu preciso pensar em como utilizar. Lógico, nosso bem-estar, nosso conforto, as nossas necessidades. Mas e aquele que precisa? Eu já parei para pensar naquele que precisa mais que eu? Eu já fiz uma parte de auxílio? E aí Jesus aproveita o quê? Para a gente rever. Porque não é só a questão material. Vamos lá, vamos pensar nós, conhecedores da doutrina espírita, né?
que estamos ali trabalhando, temos a sensibilidade do auxílio, temos os recursos do conhecimento sobre essa continuidade. Fechou-se os nossos olhos carnais, a gente tem a continuidade. Sabemos já que vamos e voltamos, que as leis, ação, reação, essas leis da física, moralmente elas acontecem. O que nós fazemos com todo esse conhecimento? Vou guardar para mim. Nossa, eu tenho tanto amor no meu coração, eu tenho tanta coisa boa, mas eu vou ficar aqui na minha casa. Porque não adianta eu fazer o bem, não adianta eu falar, não adianta eu sair praticando esse conhecimento amoroso, né, de Jesus, se as pessoas não vão dar atenção, as pessoas não vão me ouvir, ou eu vou correr o risco de ir daqui até ali. Isso também é uma avareza, porque tudo que nós temos, nós precisamos fazer a doação, nós precisamos semear, porque aquilo que eu semeio, aquilo que eu dou, vai crescer, vai ser cultivado por muitos outros corações, vai ser benéfico para muitos outros corações. E esse benefício a cada um que é socorrido, com o meu amor, com a minha confiança em Deus, com a minha confiança nos ensinamentos do Evangelho, nos ensinamentos de Jesus, com essa prática moral do Evangelho de Jesus, claro que nós seremos beneficiados. Não é que a gente tem que fazer pensando, eu vou fazer porque eu vou receber em troca. Não. Mas o que nós recebemos em troca é essa alegria nossa. Nosso próprio coração vai ficar, que bom, em paz. E a melhor coisa que existe é você deitar, fazer lá aquela passagenzinha, aquela reflexão de Santo Agostinho. Nossa, eu vou dormir tranquila. Eu vou ficar bem porque eu fiz, eu doei, eu semeei, eu não guardei para mim os recursos amorosos que cada um de nós traz no momento da nossa reencarnação. E os recursos amorosos, eles só estão ali aguardando a nossa boa vontade para florir, para dar mais frutos. E os recursos amorosos, a partir do momento que eles já estão ali florescidos, e eu vou alimentar outros corações, seja o conhecimento do trabalho profissional, seja o conhecimento que eu vou aplicar em qualquer outra tarefa, mas com aquele amor, com aquela gratidão, com aquela boa vontade, eu estou deixando de ser uma pessoa que carrega ainda no coração aquela avareza. Porque no Evangelho de Jesus, como nós colocamos, a avareza foi ali no Evangelho vista, ele colocou a situação daquele que o procura na forma material. Mas vocês vejam que a parábola veio e colocou. Por que guardar tanto recurso? Aguardando um dia que você vai utilizar. O seu dia de retornar, nós não sabemos. Sabemos apenas que vamos retornar. Então, o porquê guardar um conhecimento se eu sou
Não sou, tá, gente? Mas eu sou boa de matemática e física, tá? Aqui na Terra, ciência. E eu sei que tem alguém do meu lado que precisa. Ah, mas eu não vou ensinar isso para ele porque vou pôr uma desculpa. Ah, a pessoa vai se esforçar sozinha. Ah, do mesmo jeito que eu me esforcei, ele tem condição de se esforçar. Quer dizer, eu estou guardando um recurso de conhecimento, de habilidade, de facilidade para mim. Eu não estou cumprindo, eu não estou fazendo a prática do Evangelho de Jesus. Então eu estou também ali praticando um gesto de avareza. Se nós pegarmos, tá, essa parábola e aplicarmos, começarmos ali no nosso dia a dia, quantas atitudes nós ainda temos que está ali dentro do Evangelho a avareza? Então, Jesus, o grande educador, o único educador divino, ele respeitava os momentos de cada um, mas ele não deixava passar nenhuma situação, nenhum pinguinho, sem expor essa misericórdia divina, esse ensinamento divino, essa prática divina do amor, da fraternidade, da caridade com o outro. Então, vamos expandir um pouquinho mais. Não é só o bem material, mas tudo que nós já possuímos, temos entendimento que já possuímos. Vamos sim semear, vamos doar, sem segurar para nós, porque o ser avaro significa centralizar tudo aqui, ó, segurar com força nas nossas mãos. E como Deus colocou aquele homem da parábola, sua alma será solicitada hoje à noite. O que fará então com os bens armazenados? Pensemos nisso. Vamos agir enquanto estamos aqui na Terra. Porque, claro, sabemos, chegamos no plano espiritual, oportunidades de rever, oportunidades de corrigir, todos nós teremos. Mas por que deixar para depois? Se já podemos fazer agora, que estamos nesse momento de muita luz. Nós estamos no momento da luz. É esse momento da nossa passagem aqui na Terra. Isso é um momento, sim, de muita luz. Então vamos aproveitar. Vamos aproveitar, mas sem cobrar do outro. Vamos fazer por nós, sem esperar que o outro chegue para nós e peça. Como já falamos, a caridade em outros momentos. Não precisamos de plaquinhas ou sinalizações que venham, que fiquem ali, né, naquela luz piscando, para que a gente perceba. Vamos fazer e deixar de ser uma pessoa avara significa fazer a caridade. Fazer a caridade em todos os momentos. Fazer tudo com amor. Porque fazendo tudo com amor, eu estou o quê? Alimentando a centelha divina que eu tenho. Cada um de nós tem. Então, leiam lá no Evangelho. E se vocês tiverem, procurem as parábolas, que é muito interessante. Se desse tempo, eu até iria ler um pouquinho aqui para vocês, mas não vai dar tempo.
Só vou ler aqui o último trechinho. Ricos, movimentai esse talento que o Senhor vos concedeu. Granjeai amigos com esse tesouro da iniquidade, para que eles vos auxiliem a entrar nos tabernáculos eternos. Fazei o bem, socorrei o pobre, amparai o órfão, auxiliai a viúva necessitada. Curai o enfermo, como se ele fosse vosso irmão ou vosso filho. Pagai com generosidade o trabalhador que está ao vosso serviço. Fazei mais, comprai livros e aproveitai os momentos de ócio para vos instruir, porque um rico ignorante é tanto como um asno de sela dourada. Ilustrai o vosso espírito, fazei para vós tesouros e celeiros nos céus, onde os vermes não chegam, os ladrões não alcançam, a morte não entra. Lembrai-vos da parábola do avarento, cuja alma, na mesma noite em que fazia castelos no ar, foi chamada pelo Senhor. Ricos, nós também, já conhecedores, mais ricos ainda, porque somos conhecedores do Evangelho. E aí a gente pode até entrar naquele outro trecho, a quem muito foi dado, não precisa nem continuar, né? Mas vamos lá, meus amigos, muito obrigada. Que Jesus assim abençoe e que os nossos entendimentos sejam cada dia ao menos um pouquinho e que a nossa prática seja maior ainda. Muito obrigada e até um próximo momento.